10 semanas, galera, estudando engenharia de software aí, comecei do absoluto zero, compartilhando desde a primeira semana para vocês. E assim, eu tô bem contente, bem feliz, porque chegar nesse esse marco, né, de 10 em 10 para mim é muito importante. Quando eu completei 10 na programação também foi muito legal, e hoje eu tô completando 20 estudando programação e 10 semanas estudando aqui na faculdade. Então, obrigado a você que me assiste, você que é inscrito, que acompanha o meu canal. E assim, cara, agora não paro mais, vou tentar manter isso aqui até a conclusão do curso. E essa semana, assim, foi bem massa. Eu fiz a prova de sistemas operacionais, a prova final. Eu me gravei estudando aí de 4 horas da manhã até 12h30, mais ou menos. A minha webcam chegou a iluminação, então muito massa, aconteceram algumas coisas. E eu vou te mostrar alguns detalhes nesse vídeo. Então, você já sabe, se quiser acompanhar a minha rotina, a minha jornada, se inscreve aqui nesse canal. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para mim. E bora pro vídeo para você ver como é que foi essa minha semana. Hoje é o primeiro dia e eu comecei fazendo uma revisão básica de sempre, né? Depois eu fui fazer uma avaliação virtual. Demorei 10 minutos dessa vez. 10 minutos pode parecer pouco, mas as outras avaliações que eu fiz das outras matérias, eu demorei 3 minutos mais ou menos. E nessa, cara, teve 3 tentativas e eu não consegui acertar as 5 questões. Eu acertei só 4 das 5. E, tipo, agora eu fiquei preocupado porque a prova é na sexta e a prova é bem mais difícil que as avaliações. E eu meio que já sabia, né? Tipo, antes desse vídeo aqui, acho que no vídeo passado eu já falei que eu acho que não iria me sair bem nessa matéria, que eu não estava muito confiante. E aí, após apanhar dessa avaliação, eu fui organizar as perguntas para estudar na próxima semana, né? E, cara, eu fiquei 2 horas e 17 minutos fazendo isso. Deu um total de 100 perguntas, velho. Você não tá ligado no que é isso? 100 perguntas de assuntos de sistemas operacionais. E hoje eu tenho bastante coisa para fazer da programação. Eu tenho um teste do Mercado Livre, teste da Vetex. Preciso estudar para a entrevista de quarta-feira, mas tive que dar essa atenção aqui nessa matéria, porque senão eu posso vir a perder, né? E no segundo dia eu assisti a teleaula 1 da matéria de Engenharia, Ciência e Tecnologia. Foi uma aula bem de boa, assim, os assuntos já tinha visto no livro, então foi bem tranquilo. E aí falou sobre a questão do piso salarial, né? Olha essa foto aqui que bacana. Para engenheiro, né? Essa aqui é a média de salário de um engenheiro. E lógico que isso aqui é para o profissional que já atua como engenheiro, né? Já tem na carteira isso. Não para um trainee, estagiário ou algo do tipo. Mas assim, é algo muito massa porque você já pode se imaginar alcançando um salário desse. Isso é muito bacana. Sem contar que, tipo, na área da tecnologia, esse valor assim pode ser bem maior mesmo, entendeu? Inclusive, tipo, para você ganhar um salário desse, tem gente que não tem nem faculdade. Então, mas é muito legal a gente saber que, tipo, aquilo que a gente está estudando tem uma faixa salarial bem bacana como esse aqui. Porque, tipo, hoje eu tenho um técnico de eletrotécnica, mas a minha profissão ela me limita. Eu acho que, assim, não tenho possibilidade de estar ganhando isso aqui com os empregos que eu vejo hoje em dia, entendeu? Então, o meu salário tem um teto e é bem limitado, mesmo se eu tivesse muito tempo de experiência. Então, eu saber disso aqui foi muito massa na questão da engenharia, sem falar que, tipo, na programação, a depender do seu desempenho, da sua experiência, o seu salário vai aumentando cada vez mais. Também falou sobre essa carteira digital, essa foto aqui eu achei muito massa, porque a gente vai ter tipo uma carteirinha, né, como se fosse de estudante. Foi algo meio bobo assim, mas eu queria trazer para vocês para poder compartilhar, né? E aí vai ficar registrada a minha foto e tudo mais. E aí eu me imaginei, tipo, mostrando para os meus pais essa carteira e assim foi bem legal isso. E hoje foi um dia bem legal à noite, porque a minha esposa, ela começou um trabalho novo, a gente saiu para poder comemorar. E, cara, a gente tem uma vida tão de boa assim que a gente tava pensando que hoje foi a primeira vez que a gente saiu, só eu e ela, para poder ir para algum lugar assim, para se divertir, sei lá, comer alguma coisa, desde que a gente chegou aqui em Santa Catarina. A gente vai fazer um ano aqui esse mês. Santa Catarina tem inúmeros lugares para você conhecer e foi a primeira vez que a gente saiu sozinho assim, entendeu? Pra você ver que a gente tem uma vida muito de boa, tipo, questão da dopamina muito bem regulada e quase que a gente não saía, cara. A gente ia comprar pizza ou qualquer outra coisa, ia comer em casa, mas a gente resolveu sair porque a gente quase nunca sai assim. E é muito massa manter esse estilo. Então, mesmo que a nossa condição financeira venha a melhorar e tal, a gente quer sempre manter nesse padrão, assim, para que não fique vivendo de consumismo e tudo mais. Então, eu curto demais essas paradas e eu queria compartilhar com você. E a gente não precisa de muito, assim, para poder se divertir, cara. Eu vou ver se eu trago alguns vlogs, um pouco da minha vida pessoal, que você vai ver um pouco de como que é essa questão, assim, no meu relacionamento. Se você tiver interesse nesse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que aí eu posso trazer também
mais algumas coisas pessoais. E vamos para o terceiro dia. Hoje eu estudei perguntas na matéria de sistemas operacionais lá no app Remnote, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, né? Esse app é muito massa, galera. Vale muito a pena vocês estudarem como é que usa ele. E eu levei uns 30 minutos estudando por questões. Eu vi que eu tô bem ruim nessa matéria, velho. Mas fazer o quê? Se eu tivesse tomado essa atitude antes, eu já estaria bem melhor, né? Porque, tipo, já teve um tempo que eu tava percebendo que eu não tava muito legal na matéria. E aí eu fui enrolando, enrolando, deixando para depois. Mas agora eu tomei a iniciativa e estou estudando agora por questões. E só para vocês terem noção, de 109 questões que eu tinha para fazer, eu consegui ter contato só com 20. Porque, tipo assim, quando você vai errando, ele vai meio que repetindo para você tentar acertar. E assim, de 20, a minoria eu acertei, cara. Então eu errei muita coisa. E aí, pra você ver como é que tá a minha situação nessa matéria. Mas depois de fazer tudo isso, resumo da matéria e tudo mais, eu fui fazer resumo de engenharia, ciência e tecnologia. E eu já fui fazendo os resumos e adicionando essas partes importantes lá no Remnote. Então acho que agora eu já vou ter. É assim, né? A gente vai errando, vai acertando, vai buscando novas formas de fazer e vai sempre melhorando o processo. No quarto dia eu fiquei 1 hora e meia estudando só questões de sistemas operacionais. Acredito que eu estou melhorando bastante, cara. Algumas coisas eu comecei a entender melhor depois das questões. E aí depois eu fiquei ali mais 1 hora e meia adicionando questões da matéria de engenharia, ciência e tecnologia. E aí deu um total de 3 horas de estudos. Inclusive, hoje eu me gravei estudando de 4 horas da manhã até meio-dia e meia. Não foi só assuntos da faculdade, né? Foi assuntos do devocional, o tempo que eu estudaria a Bíblia, foi coisa da programação e coisa da faculdade. No total deu 8 horas de estudos mais ou menos. De qualquer forma, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês assistirem depois. Você não vai assistir às 8 horas, né? Mas a intenção é que você me acompanhe aqui, que vai ter muita coisa legal. Inclusive, eu vou falar algumas coisas para você agora. E hoje eu comentei no Instagram que eu vou fazer lives estudando, né? Lives de estude comigo. A galera gostou bastante da ideia, a galera tá empolgada aí para poder entrar nessas lives para a gente poder estudar. E como é que vai funcionar? Eu vou abrir a live aqui em casa e você vai assistir aí da sua, só que eu vou colocar um fundo musical de lo-fi para que não atrapalhe na nossa concentração. E a única coisa que você vai escutar é isso daí. Então a gente vai fazer uns blocos de 50 minutos e 10 de descanso. Dá vontade de dar uma bicuda no computador. Vamos lá, gravar de novo, porque o notebook descarregou, nem vi, mano. E aí, mais ou menos, vão ser assim, 50 minutos de foco e 10 minutos de intervalo. Esses 50 minutos de foco, eu vou colocar um fundo musical, então, para não atrapalhar nem você nem a mim, a única coisa que você vai escutar é esse fundo musical. E aí, eu vou estudar aqui e você vai estudar aí. Nesses 10 minutos de intervalo, dependendo de como eu tiver, o que eu estiver fazendo, a gente pode interagir, vocês podem comentar, a gente vai conversando ali nesses 10 minutos de intervalo. Mas nos 50 eu não vou falar nada, porque senão eu vou atrapalhar você estudando. A ideia é que você estude aí na sua casa, eu estude aqui na minha. Mas você pode falar, mas qual a graça de fazer isso? Eu posso estudar sozinho, ou você pode estudar sozinho aí. Como vai ser, né? Mas nessa questão é como se eu fizesse um compromisso com você e você fizesse um compromisso comigo. E pode ter certeza que isso realmente dá certo. Porque quando eu gravei às 4 horas eu estudando, de 4 da manhã até meio-dia, meio-dia e meia por aí, eu me vi com um foco assim muito absurdo do que eu já tinha, cara. Porque eu sempre fui focado para poder estudar. Desde que eu tomei gosto pela programação e tal, eu gostei de estudar e eu nunca tive problema com isso. Mas às vezes eu tinha problema nas pausas. Então eu estudava os 50 e aí era para eu dar apenas 10 minutos de pausa. E eu chegava e às vezes ficava 15, 20 minutos. Ou então eu levava direto, não pausava e depois isso acabava me atrapalhando no meu raciocínio e tudo mais. Mas agora eu levei certinho os prazos. Estudei 50, aí eu já colocava a parte do intervalo e saía para poder esticar as pernas, beber água ou ir no banheiro, alguma coisa do tipo. E já ficava preocupado ali se já tinha passado ali os 10 minutos para poder voltar e estudar no tempo certinho porque eu estava gravando. Então isso aumentou assim o meu comprometimento e o meu foco. Cara, foi muito massa estudar essas 8 horas assim. Eu nunca tinha estudado dessa forma como foi nessa gravação. Então essas lives, elas vão ser muito massa. E se você tiver alguma dúvida de como é que isso vai funcionar e tal, se tiver alguma sugestão também de como eu posso estar trazendo esse conteúdo, comenta aqui embaixo para a gente interagir. E eu vou gostar muito assim de conversar com você sobre isso, porque é algo que assim tá mexendo comigo e eu tô muito empolgado de poder fazer isso aqui. E hoje é o quinto dia, eu estudei 30 minutos ali das questões de sistemas operacionais. Cara, já tô sentindo uma melhora muito bacana, pena que eu demorei para implementar esse método, mas assim, já tá ficando bem legal. E aí depois desses 40 minutos lendo e tal, eu terminei
a seção 2 lá da unidade, né, do livro de Engenharia, Ciência e Tecnologia. Essa matéria é muito tranquila, mas eu estou percebendo que eu estou meio vacilando com ela, não estou levando ela muito a sério. Então já vou me dar um puxão de orelha para não ter dificuldade mais lá na frente. Chegou o grande dia, galera, o sexto dia e a prova de sistemas operacionais. E aí eu comecei a fazer as revisões, 30 minutos ali respondendo perguntas e tudo mais. E é impressionante, em apenas 3 dias utilizando esse método, já consegui ver uma melhora muito massa no meu desempenho. E após isso eu fui fazer a prova. Eram 16 questões e eu acertei 9, cara. Eu fui para tirar o mínimo. O mínimo é 1.500. A prova vale, se eu não me engano, acho que é 10 mil. Não, a prova vale 5 mil e o mínimo é 1.500. E aí eu acertei 9 questões e tirei 3.790. Então assim, tá ótimo, velho. Pra mim tá super de boa numa matéria muito complicada que foi pra mim. Então eu tô bem satisfeito com o meu resultado. E agora, tipo, é só fazer o portfólio que vale 2.000 pontos. E mesmo assim, se eu não quiser fazer, eu não preciso, porque eu já passei na matéria, eu tô com 8.780 pontos. Fazendo o portfólio eu vou para 10.780. Então, assim, mais uma matéria eliminada, né? Mais um passo dado aí para poder me formar. Semana bem top, galera. Me senti mais confiante estudando dessa forma. Vou começar a fazer lives aqui de estude comigo, então muita coisa vai melhorar nesse canal. E se você gostou, se inscreve, não se esquece de se inscrever. Deixa aqui o seu like e a gente se vê na próxima semana.